Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo do resumo do capítulo 12 do livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Esse capítulo 12 se chama Materiais de Apoio. No capítulo 11 nós vimos sobre concordar ou discordar do autor e também vimos um resumo de todas as regras da leitura analítica. Antes de se fazer a leitura extrínseca, deve-se esgotar a leitura intrínseca. Então, é por isso que este capítulo, esse capítulo aqui, ele ficou depois de todas as regras da leitura analítica, e ele é o último da parte 2 do livro Como Ler Livros. Porque primeiro você tem que ler o livro de forma intrínseca, buscando entender o livro com o seu próprio raciocínio. E depois você vai buscar alguma ajuda externa, algum livro externo, um material de apoio. 4 tipos de apoio que existem. Primeiro, uma experiência relevante. Segundo, outros livros. Terceiro, comentários e resumos. Quarto, obras de referência. Então lá, o primeiro subtópico é o papel da experiência relevante. Experiência comum, Então, sei lá, a ficção, a filosofia, a poesia. Não é universal, É baseado no cotidiano, no bom senso também. Agora, experiência especial. Agora sim é diferente, Que é a questão da ciência, laboratório, experimento. Foi o que a gente usou até lá nas classificações para identificar um livro de filosofia. Você primeiro vê se é uma experiência realizável de forma que qualquer pessoa possa realizar, mentalmente, por exemplo. Já a ciência não, a ciência deve fazer em laboratório, você faz uma pesquisa de campo. A história ela é mista, pois possui tanto o aspecto ficcional, narrativo, assim como romances, peças teatrais, quanto científico, que é essa parte da análise, porque a história é uma ciência. Só que ela tem a questão da narrativa, esses livros de história. Então, análise de documentos, enfim. Para usar a experiência de forma correta, deve-se ver se a pessoa consegue resumir ou dar um exemplo do que entendeu, Então, você está lendo o livro, você vai conseguir pegar essa experiência que você tem e transportar o conceito do livro para essa experiência que você teve, de alguma forma. Ou você conseguir falar essa experiência que você teve com as suas próprias palavras. Outros livros, é o segundo subtópico, Outros livros como apoio extrínseco à leitura. Livros clássicos geralmente seguem cânon, o contexto de leitura, Por exemplo, Platão, depois de Platão... Platão, ele estudou com Sócrates, Aí seguiu esse cânon, Sócrates não escreveu nada, mas vamos supor que o conhecimento de Sócrates, ele foi usado por Platão, Isso se Sócrates existiu, Porque existe essa questão de Sócrates nem ter existido. Depois que de Platão veio Aristóteles, Sim, Aristóteles. Então, teve um cânone. E depois de Aristóteles veio a filosofia medieval, por exemplo. E a filosofia medieval se baseava em Aristóteles. Então, sempre segue esse cânon, Aqui eu tô falando de livros clássicos de filosofia, mas outros livros, até na própria literatura, se você vê os autores de literatura, você vai ver que os livros clássicos, eles citam livros anteriores. Então, dessa forma, os livros clássicos podem servir como material de apoio. Filósofos escrevem livros se baseando em outros livros, O autor escreveu aqui. A história também pode usar outros livros como contexto. Aí, a terceira forma de material de apoio, E aqui, no caso, o terceiro subtópico do capítulo 12 é como usar comentários e resumos, Primeiro, a gente tem que ter muita cautela. A maioria dos comentários são ruins, É o que o autor diz aqui, que é da mesma forma que a maioria dos livros são ruins, Porque muitos livros foram escritos e foram esquecidos. Os livros que ficam para a história são os clássicos, E esses são os livros bons. Da mesma forma, é com os comentários e com os resumos. Muitos são corretos, porém incompletos. Deve-se primeiro ler intrinsecamente, depois
extrinsecamente. Inverter a ordem pode fazer com que você faça uma leitura enviesada. Resumos e sinopses, né? Ele bota aqui um outro tópicozinho à parte. É importante para reavivar a memória. Ajudam a saber se um livro é bom para a leitura sintópica. Depois vocês vão entender mais para frente o que é a leitura sintópica na parte 4, quando eu explicar sobre a leitura sintópica. Mas aqui já falou, o resumo ele serve mesmo para reaviver a memória. Se você for ler se você ler só o resumo, talvez sim, né? Você tem que fazer um trabalho da escola e você não tenha tempo hábil para ler o livro, aí você lê o resumo. Mas isso é ruim, né? O certo seria você ler a obra e ver como realmente é a obra, né? Obras de referência, né? Esse é o quarto subtópico, né? Como usar obras de referência. Dicionários e bibliotecas, né? Também. Quando você for, né, pegar uma obra de referência, né? Você tem que, primeiro, ter ideia do que você quer. Segundo, você tem que saber como encontrar o que quer. E terceiro, você tem que ver como é que essa obra está organizada e se a sua resposta pode ser respondida. Né? Se você for procurar num dicionário, eu esqueci de falar, as obras de referência aqui se referem a enciclopédias e dicionários, né? Então, deixa eu explicar melhor, né? Primeiro você tem que ter ideia do que você está buscando nesse dicionário ou nessa enciclopédia. Você tem que saber encontrar, né? Você tem que saber a estrutura do dicionário, da enciclopédia, para buscar aquilo que você está procurando. Por isso que você tem, então, saber como a obra está organizada, né? Então, tenha ideia do que você quer. 2, saiba encontrar o que quer. 3, como a obra está organizada, nessa obra de referência, que é a enciclopédia ou o dicionário. E 4, a sua resposta pode ser respondida? A sua pergunta pode ser respondida? Aí já vai para o próximo subtópico, né? Esse aqui é só para você introduzir sobre as obras de referência, porque já vai falar agora do dicionário. Como usar o dicionário? Esse é o próximo subtópico. Um dicionário pode ser muito mais que o significado de algumas palavras. Ele pode ser uma ferramenta de estudo histórico, né? Porque por meio das palavras você pode ter uma noção histórica. É recomendável para identificar um termo importante para o sentido geral da frase, né? Então, às vezes você tem um termo ali e você quer ver o sentido geral da frase para depois você entrar em acordo verdadeiro com o autor, né? Naquela questão mais profunda, de entrar realmente em acordo com o autor. Porque às vezes você nem conhece a palavra, né? Eu já vi muita gente criticando o livro como ler livros, né? Na questão de, vamos supor, a pessoa está lendo o livro, aí ela vê uma palavra que ela não conhece. Aí a pessoa criticou, não, mas eu não acho que a pessoa tem que ficar forçando até entender. Mas aí o próprio autor está falando, no caso de você não saber o sentido geral da palavra, você pode buscar em um dicionário. Como não usá-lo? Como você não deve usar o dicionário? Primeiro, em discussões do tipo, o que é o amor? Ou o que é a vida, né? É algo muito amplo. Você vai abrir um dicionário e ver o que é a vida, vai ter o significado geral, não vai ter um significado profundo, né? E outra forma errada de usar o dicionário, que eu acho que, não sei se já teve alguém que tentou fazer isso, eu já tentei já uma época, que é decorar as palavras do dicionário. Tem gente que talvez tenha sim pessoas que façam isso, mas isso é o jeito errado de usar o dicionário. O dicionário não serve para isso. Ele é um material de apoio. Ele não é um material que você sirva para você decorar o que está escrito ali. O dicionário é um livro que fala de palavras e não sobre o mundo. Tá vendo? Essa é a diferença. Quando você está buscando o termo do livro, você quer saber algo que transcende a linguagem. Agora, o dicionário não. O dicionário ele fala justamente das palavras. Não é algo que transcende a linguagem, é justamente a linguagem para a linguagem. É algo mesmo significado geral da palavra. Aí tem uma divisão aqui que o autor faz para explicar melhor isso. Palavras são coisas físicas. Podem ser escritas e emitidas por som. Possui certa uniformidade. 2. Palavras são partes do discurso. Cada palavra tem uma função gramatical, no todo.
função gramatical no todo. Uma palavra pode representar diversos termos ao longo do texto. 3. Palavras são signos. Uma palavra possui vários significados que podem se relacionar de muitas formas, formando sinônimos e antônimos, e frases com sentido. Por causa dos significados que surgem os nomes próprios e os comuns, substantivos abstratos e concretos. 4. Palavras são convenções, signos criados. Né? Quando alguém fala abóbora, foi porque alguém olhou para a abóbora e falou, isso aqui eu vou chamar de abóbora. Aí outra pessoa viu também e chamou de abóbora. Então é uma convenção. Cada palavra tem a sua história terminológica e gramatical. Pronúncia, né? Então tem a sua pronúncia e sua forma. Elas podem se tornar arcaicas, coloquiais. Por isso mesmo que eu li lá em cima, né, que o dicionário ele pode ser um livro de história de palavras, por exemplo. Em suma, o dicionário é um livro que mostra como você deve interpretar uma palavra de modo geral. É isso. É assim que você vai usar o dicionário. O próximo subtópico deste capítulo é como usar a enciclopédia, né? Então, primeiro a gente viu como usar as obras de referência de modo geral, né? Aquelas 4 regrinhas, né? Tenha ideia do que quer, saiba encontrar o que quer, como a obra está organizada e se a sua pergunta pode ser respondida. Depois a gente viu agora sobre o dicionário, a gente acabou de ver, né? E agora vamos ver a enciclopédia, né? Que também é uma obra de referência. Semelhante ao dicionário.